Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente tem aqui uns materiais bem interessantes, sabe? Tocam num ponto, assim, vital da vida cristã, mas que às vezes passa meio batido, o nosso corpo. A ideia aqui é a gente explorar um pouco como a fé cristã enxerga o corpo, tentar achar um caminho de cuidado, de santidade, que não caia nem no desprezo, nem na idolatria, né? Exato. E para começar, tem uma pergunta lá em 1 Coríntios 6, que parece que dá o tom, né? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que vocês não são de si mesmos? Essa ideia de não pertencermos a nós mesmos é um ponto de partida forte, não acha? Muito forte. E é fundamental entender que não estamos falando só de uma listinha de pode e não pode, sabe? Os materiais que a gente analisou, eles apontam para uma visão bem mais integrada. Cuidado do corpo acaba sendo parte da nossa adoração, da forma como a gente administra a vida que Deus deu, está totalmente ligado à busca por santidade. Tem até uma nota interessante de Jonathan Edwards que diz isso. A santidade começa lá dentro, nos afetos, mas ela se completa em ações concretas visíveis. E isso inclui como usamos o corpo. Certo, faz sentido. Então, vamos mergulhar nisso. A nossa exploração hoje vai girar em torno de umas ideias centrais que saltaram dos textos, né? Primeiro, essa imagem do corpo como templo. Depois, o que significa ser um bom administrador, um mordomo do próprio corpo. E, por fim, como isso tudo se conecta com a nossa missão, com o propósito maior da fé. Que tal? Ótimo, vamos lá. Então, começando com essa imagem do corpo como templo. A ideia de que não somos donos de nós mesmos, porque fomos comprados por alto preço, como diz lá em 1 Coríntios 6. Isso é bem radical, né? É radical mesmo. Se o corpo pertence a Cristo, isso muda tudo. Como a gente trata ele, os limites que a gente coloca, até como busca prazer, muda tudo, não é? Muda completamente. E vários estudiosos que aparecem nos materiais, tipo o Gordon Fee, o Stanley Horton, eles concordam num ponto-chave. Paulo estava batendo de frente com uma cultura lá em Coríntio. Uma cultura que talvez visse o corpo como algo secundário, sabe? Tipo, descartável ou que não tinha nada a ver com espiritualidade. Ah, entendi. E a resposta de Paulo é um sonoro não. A nossa união com Cristo é completa. Envolve o corpo. Por isso que certas ações, especialmente as ligadas à imoralidade sexual que ele menciona, não são problemas superficiais. Elas ferem o próprio lugar onde o Espírito Santo mora. É como se a presença de Deus transformasse nossa vida comum, nosso corpo mesmo, num espaço consagrado. Nossa, que forte isso. E o Luiz Saião, também citado, reforça que a bússola para a ética do corpo na Bíblia não são nossos desejos ou a moda, a cultura. A bússola é Deus, é a nossa aliança com Ele. É uma visão teocêntrica. E aí a coisa fica muito prática, né? Muito pé no chão mesmo. Exato. Se o corpo é templo, então, sei lá, aquela decisão de comer algo mais saudável ou não, de respeitar os limites da sexualidade, de dormir o suficiente, de lutar contra um vício, tudo isso deixa de ser só uma questão de bem-estar e vira um ato de reverência. De culto mesmo. Ou, infelizmente, o contrário, né? Uma forma de desrespeitar esse espaço sagrado. Perfeito. E isso leva direto para a conexão corpo, alma e espírito. Não tem como separar. Quem nunca sentiu, sei lá, dificuldade de orar ou ler a Bíblia com a mente cansada por falta de sono? Nossa, sim, totalmente. Ou aquela irritabilidade que vem com a fome ou com dor. O J.I. Packer, que está nas fontes, fala que a santidade se mostra em hábitos. Sem bons hábitos corporais, a nossa vida espiritual pode ficar manca, sabe? E o Anthony Palmer destaca algo interessante sobre o autocontrole, que é fruto do espírito. Não é só um sentimento bom, etéreo, envolve disciplina ativa. Um esforço nosso que a graça de Deus capacita, sustenta. Faz todo sentido. Os materiais até provocam com as perguntas assim. Pensando na sua rotina, que hábitos com o corpo talvez estejam atrapalhando sua conexão com Deus? Onde daria para fazer pequenos ajustes no sono, na alimentação, no descanso, que poderiam fortalecer a vida espiritual? São perguntas que vão direto ao ponto. Exato. Tocam no nervo da questão.
E essa consagração do corpo ganha também uma dimensão de testemunho, sabe? Romanos 12 chama a gente para oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Numa sociedade que muitas vezes ou idolatra o corpo ou trata ele só como máquina de prazer, essa atitude de cuidado reverente vira um sinal diferente. Um contraponto, né? Isso. O John Stott via isso como uma consagração total. A mente que é transformada pela palavra direciona um corpo obediente. E um corpo bem cuidado ajuda a manter a mente clara. É uma via de mão dupla. E o N.T. Wright ainda adiciona uma camada olhando para o futuro. Cuidar do corpo hoje, mesmo sabendo que ele é finito, é um ato de fé na ressurreição. É como se fosse um ensaio da nova criação que Deus promete. Que perspectiva! Daí a importância, como sugerido nos textos, de ter um discipulado que aborde essas coisas. Ética sexual, saúde preventiva, sobriedade. Tudo como parte da caminhada cristã normal. Essa ideia do corpo como templo sagrado é muito poderosa. Mas, assim, como é que isso funciona no dia a dia, na prática mesmo? As fontes que a gente analisou falam muito sobre sermos bons gerentes desse presente, o que nos leva ao conceito de mordomia, certo? Isso mesmo, mordomia. E aqui vai muito além de dinheiro, né? É administrar bem tudo que a gente recebeu de Deus para a glória dele. Como diz lá em 1 Coríntios 10:31, quer comam, quer bebam ou façam qualquer outra coisa. Isso inclui nosso tempo, nossa energia física, como a gente come, como descansa, nossa sexualidade, tudo. O Gordon L. Anderson até sugere que igrejas maduras veem incentivo a hábitos saudáveis não como legalismo, sabe? Mas como parte do discipulado, da formação completa da pessoa. Interessante isso. Não é só regra, é formação. Exato. E o Amos Yong traz uma perspectiva bonita. O Espírito Santo nos ajuda a ter uma hospitalidade do corpo. Hospitalidade do corpo? Como assim? Quer dizer, acolher nossos próprios limites, sabe? Buscar cura quando dá, mas também acolher as diferenças, as fragilidades nos outros. Pessoas com deficiência, por exemplo. É uma forma de amar. Nossa, que bonito isso. Os materiais até organizam isso de um jeito bem prático, sugerindo 4 pilares para essa gestão do corpo. O sono, buscar regularidade, o movimento, incluir atividade física, a mesa, comer de forma consciente, e os ritmos, equilibrar trabalho, descanso, lazer e o princípio do sábado, né? Aquele descanso que restaura. Parece um bom mapa? Com certeza. E para seguir esse mapa, a gente precisa de disciplina, de autocontrole. Paulo usa aquela imagem do atleta, lá em 1 Coríntios 9, que se esforça, se priva por um prêmio que nem dura, quanto mais nós que buscamos algo eterno. O Charles Finney, que está ligado a grandes despertamentos espirituais, notou que a fé genuína não mexe só com as emoções, mexe com os hábitos diários. Ah, isso é importante. Sim, porque são os hábitos que sustentam a caminhada. E tem uma frase do Dallas Willard que ecoa isso bem. Graça não é contra o esforço, é contra o mérito. Boa. Explica mais. Quer dizer, a gente se esforça, se disciplina, não para merecer o favor de Deus como se fosse uma troca, mas como resposta. Uma resposta grata, uma cooperação com a graça que a gente já recebeu. Entende? Entendi perfeitamente. E como começar? Assim, na prática. A sugestão dos textos é: defina regras simples, coisas alcançáveis. Talvez 1 hora fixa para dormir e acordar, uma meta de passos por dia, planejar umas refeições, desligar as telas um tempo antes de deitar, ou até reservar um momento no fim do dia para avaliar como a gente usou o corpo para honrar a Deus. Pequenos passos, mas consistentes. Exatamente. Pequenos passos. E tudo isso se amarra com aquela visão de saúde integral que a gente vê em 3 João 2. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Saúde do corpo e da alma juntas. Andam juntas. O Anthony Palma lembra que um corpo esgotado pelo descaso limita nossa capacidade de servir, de testemunhar. Fica difícil.
E o Orton reforça, a ação do Espírito não é só curar doenças, sabe? É também nos guiar em hábitos que protejam a gente de cair em excessos, em descuidos que nos prejudicam. Isso levanta uma questão interessante para as comunidades de fé, que também está lá nos materiais, como a igreja pode ser um lugar que promove essa saúde integral. Boa pergunta. Talvez com iniciativa simples, né? Sei lá, grupos de caminhada, apoio para quem luta contra vícios, ou até mesmo uma cultura no ministério que valorize o descanso, que evite o esgotamento das pessoas. Com certeza. Pequenas coisas que fazem uma diferença enorme na vida da comunidade. Bom, chegamos então ao terceiro ponto que se destacou nos materiais, a conexão entre o corpo e a missão. Romanos 6 fala sobre apresentar os membros do nosso corpo não mais ao pecado, mas a Deus, como instrumentos de justiça para a santificação. Ou seja, o corpo não é só um templo para cuidar, mas uma ferramenta para usar para o bem. Exato. Se a gente junta as peças, vê que o mesmo Espírito que mora na gente, no templo, também nos capacita para sermos testemunhas do mundo. O Roger Stronstad argumenta isso olhando para Lucas e Atos. E essa missão acontece no corpo. São nossos pés que levam a gente, nossas mãos que servem, nossa voz que anuncia a mensagem. O N.T. Wright fala muito sobre essa natureza encarnacional da missão. A igreja torna o reino de Deus visível. Como? Através da vida concreta, corporal dos seus membros. Que responsabilidade, né? Grande. Por isso, uma sugestão prática para as igrejas é pensar em como organizar os ministérios de forma sustentável, com revezamento, descanso, trabalho em equipe, para que as pessoas possam servir sem se destruir no processo, evitar o famoso burnout. Faz todo sentido. E dentro dessa ideia de preparar o corpo para o serviço, os textos também falam do jejum, não como dieta, óbvio, mas como prática espiritual ligada à santificação. Como isso funciona? O jejum, nas fontes, aparece como uma ferramenta para a gente treinar nossos desejos, sabe? Para colocar as prioridades em ordem. Dizer não a algo físico para dizer um sim mais forte para Deus. Pensadores como J.C. Ryle viam a vida cristã como uma batalha mesmo, e o jejum seria uma forma de cultivar sobriedade, autocontrole. Armas espirituais, digamos assim. Entendi. Mas é fundamental, como Luiz Saião adverte, não tratar o jejum como, sei lá, uma barganha com Deus, ou uma técnica mística para conseguir algo. Certo. O jejum bíblico está ligado à humildade, ao arrependimento, à busca intensa por Deus. E muitas vezes, como lá em Isaías 58, está conectado à justiça, ao cuidado com o necessitado. Não é só sobre mim e Deus. Interessante essa conexão com a justiça. Sim, a sugestão é jejuar com propósito claro, unindo a prática à oração, à generosidade. E por fim, para amarrar tudo, tem a nossa esperança final, a ressurreição. 1 Coríntios 15 diz que esse corpo mortal vai ser transformado. Vai ser imortal, glorificado. Saber disso muda como a gente cuida do corpo hoje. Ah, com certeza muda. O John Stott dizia que a esperança na ressurreição dá força, dá motivação para a gente viver de forma ética agora, no presente. E o N.T. Wright, comentando o finalzinho de 1 Coríntios 15, diz que nosso trabalho no Senhor, aquilo que a gente faz no corpo para Ele, não é perdido. Tem valor eterno. Isso é muito encorajador. Muito. E também traz um consolo imenso, sabe? Porque a nossa mordomia não é só sobre fazer exercício e comer salada. Inclui também aceitar com humildade nossas limitações, nossas fragilidades, doenças, o envelhecimento. Viver tudo isso na esperança da redenção final do corpo. Confiar e esperar também faz parte de ser um bom mordomo. Ok, então, depois dessa exploração toda, como a gente pode trazer isso para a nossa realidade, para o dia a dia mesmo? Os materiais resumem bem na parte de aplicação. Primeiro, um momento de autoexame, sincero. Que hábitos meus estão honrando o meu corpo como templo e quais talvez estejam profanando. Isso, uma análise honesta. Segundo, definir umas regras de vida. Simples, práticas, talvez 2 ou 3 ajustes realistas para começar. Nada muito drástico. Exato, começar pequeno. E terceiro, buscar comunidade. Ter alguém para caminhar junto, para prestar contas, para animar e ser animado.
Acho que isso é chave. Fundamental. E para quem gosta de algo bem concreto, tem até uma sugestão lá chamada Plano 7x7. 7x7, como funciona? É simples. Escolher 7 ações e praticar por 7 dias. Coisas tipo buscar 7, 8 horas de sono regular, beber bastante água, tentar comer comida de verdade em 80% das vezes, se movimentar por uns 30, 40 minutos, evitar telas 90 minutos antes de dormir, jejuar de algo específico, pode ser açúcar, rede social, o que for, e ter um tempo com Deus que envolva o corpo. Orar caminhando, por exemplo, ou memorizar justamente aqueles versículos de 1 Coríntios 6 sobre o corpo ser templo. Gostei. Bem prático mesmo. E tem também uma ideia interessante para as igrejas, criar uma espécie de liturgia semanal de mordomia. Isso. Não no sentido de ritual rígido, né? Mas de lembretes intencionais. Talvez no domingo, ao participar da ceia, fazer um exame pessoal sobre como cuidamos do corpo. Durante a semana, um ensino breve sobre hábitos saudáveis, um grupo de caminhada ou oração, e quem sabe uma vez por mês, um domingo com foco em saúde e santidade, compartilhando testemunhos, promovendo alguma ação. São só ideias, claro. Ideias para inspirar, né? Exato. Bom, acho que, resumindo a grande ideia que costura tudo isso que a gente conversou, cuidar do corpo, nessa perspectiva cristã que a gente viu nas fontes, não é superficialidade, nem obrigação legalista. É teologia na prática. É uma forma de administrar bem o que Deus nos deu. É um ato de adoração e prepara a gente para a missão. Perfeito. Uma fé sem corpo vira só teoria distante, né? E um cuidado com o corpo sem Deus vira vaidade. O Evangelho parece que une as duas coisas. Une mesmo. O corpo é templo do Espírito e ferramenta para o reino. Aqui e agora, enquanto a gente espera a glória que vem. É exatamente o espírito de Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E esse tudo com certeza inclui como a gente vive no nosso corpo. Fica então a reflexão, né? Inspirada por essa nossa conversa. Como é que a maneira que a gente trata nosso corpo hoje, com as forças e fraquezas que ele tem, reflete nossa confiança na promessa da ressurreição e nossa esperança na nova criação de Deus? Uma ótima pergunta para a gente levar e podemos terminar com o sentimento daquela oração que foi sugerida nos materiais. Um pedido a Deus para que Ele nos ensine os seus ritmos de vida, sabe? Que nos liberte dos excessos que prendem a gente, que fortaleça nosso domínio próprio pelo Espírito dele e que faça da nossa saúde, na medida do possível, um instrumento alegre, eficaz, para a gente servir a Ele e amar o próximo.